São meia-noite, ou 1 da manhã, ou mais. Você tem que acordar cedo amanhã, você sabe disso. Olhou para o despertador, fez a conta, concluiu que vai dormir pouco e continua acordado do mesmo jeito. Você não está fazendo nada importante. Não tem prazo, não tem obrigação, não tem nenhuma razão real para estar acordado agora. Você está só rolando o feed, assistindo alguma coisa sem prestar muita atenção, respondendo mensagem que poderia esperar até amanhã, e tem uma parte de você que sabe que deveria dormir, mas não consegue. Isso tem nome, e pode ficar tranquilo que não é falta de disciplina. Há um fenômeno que pesquisadores começaram a estudar nos últimos anos. E quando você entende o que realmente está por trás disso, muda completamente o que você sabe sobre você mesmo. Em 2014, uma pesquisadora holandesa chamada Fleur Croes começou a estudar um comportamento que ela observou em muitas pessoas ao redor dela. Pessoas que eram cansadas, que tinham razões legítimas para dormir cedo, não eram irresponsáveis, não eram descuidadas, mas que conscientemente ficavam acordadas muito tempo depois do que deveriam. Ela chamou isso de bedtime procrastination, procrastinação na hora de dormir. Mas não era exatamente procrastinação no sentido que a gente conhece. Não era adiar uma tarefa desagradável, era o oposto disso. Era adiar o descanso. E a pergunta que ela tentou responder foi: por quê? Por que alguém que tá destruído, cansado, que sabe que vai se arrepender amanhã, que não tem nenhuma razão urgente para ficar acordado, ainda assim não consegue dormir? A resposta que os estudos encontraram é mais simples e mais pesada do que parece. Não é sobre celular, não é sobre dopamina e não é sobre falta de força e de vontade. É sobre o dia que acabou de passar. Pensa comigo. Você acordou. Tinha obrigações antes mesmo de estar completamente acordado. Escola, cursinho, trabalho, alguma coisa que precisava da sua atenção. Você passou horas fazendo o que você precisava fazer, não necessariamente o que você queria. Você atendeu a expectativa de alguém, professor, um chefe, um pai, a lista não importa. Fez as coisas que tinham que ser feitas. E aí chegou a noite, e de repente pela primeira vez em horas, não tem ninguém te cobrando nada, não tem prazo, não tem obrigação imediata, é só você, o silêncio e a sensação de que finalmente o tempo é seu. É claro que você não quer dormir. Dormir é aceitar que o dia acabou, sem que você tivesse um momento que fosse genuinamente seu. Daí surgiu um segundo nome pra isso, mais honesto do que o primeiro: vingança da hora de dormir. Você está se vingando do dia, está recuperando as suas custas, talvez com razão, o tempo que o dia te roubou. Tem uma teoria da psicologia que explica por que isso acontece no nível mais fundamental. Dois pesquisadores, Edward Deci e Richard Ryan, passaram décadas estudando o que as pessoas precisam para funcionar bem, não para ser felizes do sentido amplo ou genérico, para funcionar de verdade, para ter energia, para se engajar, para não sentir que tá apenas existindo no automático. E eles identificaram 3 necessidades psicológicas básicas. Coisas que não são luxo, não são conforto extra, são necessidades. Da mesma forma que você precisa de comida e sono, a sua psicologia precisa dessas 3 coisas para operar direito. A primeira é competência. Sentir que você é capaz, que as suas ações fazem a diferença. A segunda é pertencimento. Sentir que você tem conexão real com as pessoas ao seu redor. E a terceira e última, e é aqui que a gente tá, é autonomia. Autonomia não significa fazer o que você quer o tempo todo. Não é isso. Autonomia é sentir que você tem algum controle sobre as suas próprias escolhas, que as coisas que você faz porque você de alguma forma escolheu, que a sua vida tem um grão de direção que veio de dentro de você. Agora pensa no seu dia, no dia que você teve. Quantas das coisas que você fez hoje, você escolheu de verdade? Não no sentido de ninguém te forçou na marra, é no sentido de você acordou e pensou: isso é o que eu quero estar fazendo hoje? Para muitas pessoas de 15 a 20 ou 25 anos, a resposta é honesta: poucas, ou até nenhuma. Você vai pra escola porque tem que ir, você estuda porque você precisa, você faz o dever, atende o professor, chega no horário, segue a estrutura, e em casa tem outra estrutura. Expectativa dos pais, dinâmica familiar, obrigações domésticas. E eu não tô falando que essas coisas são injustas. Eu tô dizendo que elas consomem a sua sensação de autonomia. E quando essa necessidade fica frustrada por tempo suficiente, a psicologia sempre encontra uma saída. No seu caso, a saída é a madrugada. É o único horário que ninguém tá te esperando fazer nada, que o mundo parou de existir, em que você pode finalmente fazer alguma coisa por sua própria vontade. Mesmo que essa coisa seja só ficar acordado sem motivo. O ato de não dormir é aquela escolha, a sua escolha. A resistência ao sono é a afirmação de que você ainda existe fora das suas obrigações. E a resistência ao sono é a afirmação de que você ainda existe fora das suas obrigações. E o real problema é que isso cria um ciclo. E o ciclo não é sobre o sono, o ciclo é sobre autonomia. Você fica acordado até tarde pra recuperar uma sensação de controle sobre a sua vida. Aí dorme pouco. Acorda mais cansado do que você deveria. Tem menos energia. As obrigações do dia pesam mais quando você tá exausto. Você rende menos no que você precisa
fazer, o que aumenta a sensação de que o dia te consumiu ainda mais. E quando a noite chega de novo, a necessidade de recuperar aquele tempo é ainda mais urgente. Então você fica acordado até mais tarde. Repara no que tá acontecendo aqui. A estratégia que você usa pra compensar a falta de autonomia tá ativamente piorando as condições que criam essa falta de autonomia. Você tá usando a energia que você não tem pra defender um espaço que cada vez fica menor. E a parte mais complicada disso tudo é que isso não parece um problema quando você tá vivendo ele. Parece normalidade. Parece que todo mundo é assim. Parece que você é só a pessoa que não consegue dormir cedo, que não tem disciplina, que precisa parar de ficar no celular. E olha só, você não é. Você é uma pessoa que passou o dia inteiro com pouco ou nenhum espaço pra existir nos seus próprios termos. E que encontrou a única válvula de escape disponível. E agora eu quero que você pense em algo específico. O que você faz nessas madrugadas? Não no geral, especificamente. O que é que você está fazendo às 2 da manhã que não faria às 2 da tarde? Na maioria dos casos não é nada dramático. Não é nada que precise necessariamente da madrugada. Você está assistindo alguma série nova que saiu e não tem ninguém te interrompendo. Você tá pensando em coisa nenhuma, sem culpa. Tá no celular sem ter que fazer nada produtivo com isso. Porque o dia inteiro você não pode mexer no celular. E está simplesmente existindo sem expectativa. E aí fica uma pergunta que eu quero que você guarde. Por que esse estado simplesmente existir sem expectativa é acessível pra você quando todo mundo dormiu? A nossa sociedade tem uma relação muito específica com o tempo. Tempo que você passa produzindo é tempo bem gasto. Tempo que você passa descansando é necessário, mas tem que ser justificado. Você descansou porque trabalhou. Tempo que você passa sem fazer nada em especial é tempo perdido. Não é uma lei da natureza, é uma escolha coletiva que a gente fez, ou que foi feita antes da gente nascer, e que a gente herdou sem muito questionamento. Mas ela tem consequências reais na forma como você se relaciona com o seu próprio tempo. Quando você não consegue justificar o descanso, quando você não acha que produziu o suficiente pra merecer parar, o descanso vira culpa. Mas você não empurra o descanso pra mais tarde. Você empurra o sono pra mais tarde. E fica acordado fingindo que aquelas horas são tempo livre, quando na verdade são horas de fuga. Existe uma diferença entre tempo livre e tempo de fuga. Tempo livre é espaço que você tem dentro da vida que você construiu. Tempo de fuga é o espaço que você rouba das bordas, das horas que deveriam ser de sono, do intervalo entre uma obrigação e outra, porque não existe espaço real pra você dentro do resto do dia. Quando a madrugada é seu único tempo livre, você não tem tempo livre, você tem tempo de fuga. Eu não tô aqui pra ficar julgando ou ficar apontando o dedo, porque eu também sou assim. Eu tô dizendo isso porque é realmente importante nomear. Porque quando você não nomeia, isso fica um hábito ruim. Parece que a gente precisa de mais força de vontade. Parece que o problema somos nós. Mas quando você nomeia, quando você percebe o que tá acontecendo é uma necessidade psicológica real, encontrando a única saída disponível, aí o problema muda de direção. O problema não é você estar acordado às 2 da manhã. O problema é que seu dia não tem espaço pra você existir fora das suas responsabilidades. E aí vem a pergunta que eu acho que vale mais do que qualquer conselho de higiene do sono. Como ficou assim? Eu não tô perguntando por agenda ou por horário. Eu tô dizendo no sentido mais amplo. Em algum momento, a estrutura da sua vida se organizou de um jeito que você como pessoa, você como alguém com vontades, interesses e necessidades próprias, ficou de fora. Ficou pra depois. Ficou pro tempo livre que nunca chegou. Ficou pra quando as obrigações acabassem. E elas não acabaram. A madrugada virou o único momento que você pega um pedaço de volta. Olha só que irônico. O único momento que você sente que tem controle sobre a sua vida é o momento que você deveria estar inconsciente, né? Nesse caso, dormindo. Eu não vou te dizer pra você dormir agora ou vai dormir mais cedo. Primeiro, você já sabe que é o que tem que fazer. E segundo, porque isso ignora completamente o que tá por trás disso tudo. Se você dormisse mais cedo amanhã, sem mudar mais nada, a única coisa que você perderia seria o único espaço que te resta. O que vale a pena questionar é outra coisa. Não é como eu paro de ficar acordado até tarde, mas por que minha vida tem tão pouco espaço pra mim dentro dela? E essa pergunta é mais difícil, porque ela não tem resposta em 5 passos. Ela não tem solução que você aplica no final de semana. Ela exige que você olhe pra uma estrutura real do seu dia. Não o que você acha que é, mas o que de fato é. Se pergunte, onde eu estou nisso? Não você como estudante, não você como filha ou filho, não você como funcionário ou até alguém que precisa passar no vestibular. Você, a pessoa que existe antes e depois de todas essas funções. A maioria das pessoas de 15, 16, 17 anos ou até mais, nunca foi ensinada a incluir essa versão dentro dela na própria rotina. Foi ensinada a ser produtiva, cumprir metas, a não desperdiçar tempo. Foi ensinada que existir sem propósito é preguiça. E aí essa versão, a versão que não tem função, vai ficando acumulada, sem espaço, sem uma ajeitadinha, até que encontra a única brecha disponível. E essa brecha é a madrugada. Você chama isso de falta de disciplina. Não é falta de disciplina, é uma necessidade nossa, humana, básica, encontrando a única saída que sobrou. Então na próxima vez, não precisa ser hoje, se você estiver aí na madrugada, sabendo que deveria dormir e não tá conseguindo, não se sinta culpa. Sério, não fica com curiosidade. Pergunta, do que eu tô com tanta saudade durante o dia que eu tô disposto a roubar horas do meu próprio descanso só pra sentir de novo? Porque a resposta pra essa pergunta é mais importante do que qualquer outra rotina de sono. A vingança na hora de dormir não é um defeito de caráter, é um sintoma. É um sintoma de uma rotina que aprendeu a te usar sem lembrar de te incluir. Sintomas não se resolvem com disciplina, resolvem entendendo o que tá causando. Eu acho válido você se perguntar, não agora, mas quando você estiver acordado às 2 da manhã sem razão aparente. Porque o único momento que você se sente livre é o momento que você deveria estar descansando. Porque se a liberdade só existe quando todo mundo dormiu, ela não é liberdade. É a única escapatória que sobrou.
Então, me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixe seu like também e se inscreva no canal também pra acompanhar mais conteúdos que temos por aqui. Vou ficar muito feliz também de conversar com vocês aqui embaixo. Então, qualquer tipo de comentário, eu vou estar conversando com vocês. Muito obrigado e até a próxima.